Já percebeu que quando ganhava metade do que você ganha hoje, você dava um jeito de sobreviver? E agora que você tá ganhando muito mais, né? Parece que o dinheiro continua acabando no mesmo dia. Se você sente que está correndo em uma esteira que nunca sai do lugar, você caiu na armadilha do padrão de vida. Eu sou o Igor e no episódio de hoje da Rota da Liberdade, eu vou te mostrar por que ganhar mais não vai te deixar mais rico se você não aprender a dominar o seu próximo degrau. Seja muito bem-vindo. E agora a gente vai discorrer sobre o assunto do padrão de vida, né? O que acontece? A gente tem uma questão sobre o nosso padrão de vida, que é a gente vive num padrão, certo? A gente está gastando um certo valor no padrão de vida que a gente vive hoje. Quando a gente recebe um aumento, a gente automaticamente a gente já muda o nosso padrão de vida. A gente não se mantém no mesmo padrão de vida. Então a gente faz uma inflação do nosso estilo de vida. E o que acontece? Às vezes a gente faz essa mudança na mesma, ela ocorre na mesma proporção ou até maior e de uma forma muito rápida. Então, por exemplo, a gente ganha um aumento, você vai lá e já troca de carro, ou sei lá, ganhou um bônus, você muda de apartamento. E o que acontece? Você continua com um saldo zerado, só que boletos muito mais caros, né? Você acaba tendo muito mais dívidas e não ativos financeiros, né? Você não tem investimentos para você seu futuro ou para sua segurança. No mercado financeiro eu vejo muito isso. Tem pessoas que ganham salários altíssimos e tecnicamente elas estão quebradas, porque elas não possuem nenhum ativo, nenhum investimento. Elas só possuem luxos financeiros. E aí a gente acaba entrando até numa questão: será que vale a pena manter um status? Porque querendo ou não a gente está mantendo ali um status e não uma liberdade, né? E a gente pode entrar até nessa questão, por exemplo, qual a diferença entre o status e a liberdade? No status, a gente vai ter objetos e coisas para demonstrar que você é rico. Não necessariamente você vai ser rico, você só está aparentando ser, você está tentando se encaixar a um padrão, certo? E até mudando, às vezes, até o seu padrão de vida. A liberdade é totalmente diferente. Então, quem é rico de verdade, o que a pessoa faz? Ela usa o dinheiro para comprar o que é mais precioso nesse mundo, que é o tempo. Então, as pessoas que são ricas, elas gastam para sempre ganhar mais tempo, né? Elas realmente pensam em, poxa, como que eu posso ter mais tempo no futuro? Como que eu posso passar mais tempo com a minha família? Como que eu posso passar mais tempo viajando? Enfim, então, parando para pensar, a diferença entre o status e a liberdade é essa. É o status, lógico, você vai só querer gastar tudo para manter uma imagem, para ser dono das coisas, né? Que no caso você não é dono dela, as coisas são donas de você, porque você tem, acaba tendo boletos ali para pagar, certo? E a liberdade é você justamente buscar o bem mais precioso desse mundo, que é o tempo. Então você parar para pensar, por exemplo, poxa, como que eu posso cada vez mais adquirir tempo para o meu eu do futuro? Não necessariamente, não tô falando, pô, Igor, não vou subir nenhum degrau, né, nenhum padrão de vida se eu ganhar um aumento. Poxa, claro que vai. Vou entrar até num mérito aqui de uma dica prática que a gente pode fazer. Por exemplo, sempre que você tiver um aumento, não sobe já o padrão de vida imediatamente. Tenta viver com o mesmo padrão que você tinha anteriormente, por pelo menos 6 meses. E aí pega e investe 100% dessa diferença. Cara, isso vai te criar uma folga financeira absurda para te dar uma segurança pro resto da sua vida. Então, assim, você criando essa folga, né, essa liberdade pro seu eu do futuro, vai ser muito melhor. Muito melhor, cara. Porque você pode investir tanto para uma segurança financeira de curto prazo, quanto até para uma segurança para o seu eu do futuro. Então, e lógico, outra dica também, ganhou um aumento, passou esses 6 meses, pô, sobe devagar esses degraus, não sobe de uma vez, né? Vai mudar o seu padrão de vida, tenta subir de forma que fique saudável, né, para sua saúde financeira. Porque se a gente sobe de um padrão de vida, por exemplo, hoje eu vivo gastando, exemplo, 3 mil reais, ok? E você recebe ali esse valor. Aí você ganha um aumento. Ganha um aumento de 5, 6 mil reais. E você vai lá e gasta 5, 6 mil reais. Então, cara, se você subir o padrão de vida muito rápido, não vai te sobrar nada lá pro fim da vida.
O que você pode fazer, por exemplo, é sempre fazer de uma forma proporcional, até pensando para você ter coisas para o futuro. É ter uma folga financeira, um tempo para você, ter mais segurança. Então, pensa muito bem antes de subir degraus muito rápido, né? Então, o maior segredo aqui da riqueza não é o que entra, né? Mas o quanto que fica. Não adianta nada a gente ganhar muito, sendo que a gente gasta muito mais do que a gente ganha. Né? Se você ganha 5 mil e gasta 6 mil, você sempre vai estar devendo. Nunca você vai ter nada para o futuro, né? Você sempre vai estar endividado. Vai ter que acabar liquidando algumas coisas e, querendo ou não, se você está devendo, acaba que essas coisas não são suas, né? Entra até naquele quesito que as coisas que você tem como dívida, na verdade, elas são donas de você, e não o inverso. Fica até algo a se pensar, né? O que a gente pode sempre analisar é o nosso padrão de vida, né? Além das crenças, né, que eu comentei no episódio anterior, que é muito importante, a gente tem que parar e refletir sobre o padrão de vida que temos. Então, por exemplo, quando você realmente tem movimentações ao longo da vida, seja tendo o seu próprio negócio, seja tendo promoções, né? Vá com calma. Tente ir fazendo as subidas de degraus com calma, né? De forma consciente, com planejamento. Não suba muito rápido. Cada vez mais vai te trazer mais segurança para o seu futuro e muito mais tempo, né? Muito mais, vamos dizer, conforto. Imagina só você chegar no fim da sua vida, né? E não ter nenhum dinheiro guardado. Você tem que continuar comprando tempo para você, né? Continuar comprando coisas para você sobreviver. E você não vai ter mais tanta energia que nem você tem hoje com 20, 30, 40 anos. Então, por isso que é muito importante ter tudo isso que eu falei nos outros episódios e trazendo para o futuro, né? Então, pense muito bem. Não pense só no presente, pense também no seu futuro, tá? Porque eu digo que você deve mudar muito esse pensamento do nosso padrão de vida, né? O que a gente pode mudar, né, com relação a ele. Por exemplo, a gente tem uma vida hoje, né? Ok, como eu falei, você consegue sobreviver, consegue ter as coisas que você queria. E aí, conforme a gente vai elevando, né? Tendo um aumento, ganhando algum bônus, enfim, você já quer subir de forma exponencial também o seu padrão de vida. Isso acaba afetando você como um todo. E aí a gente acaba não dando valor, por exemplo, a pensar no futuro. Vou dar um exemplo aqui. Quando você começa a investir, né? Quando você está começando a investir, você coloca um pouquinho de dinheiro e ele vai te render alguns centavos. Às vezes até alguns reais, né? E no começo vai ser muito pequeno. Talvez você ache que isso não vai te trazer nenhum futuro. Mas pô, agora você vê, por exemplo, dá para comprar uma bala, né? Um investimento que você faz agora. Depois vai dar para, sei lá, comprar um lanche. E depois você vai conseguir pagar uma conta. Talvez mais pra frente você vai conseguir pagar um aluguel, enfim. Então, cara, quando você vê que o seu dinheiro, né? Esse dinheiro que você está investindo, ele está te trazendo retorno, ele está comprando tempo para você, porque o tempo é o mais importante aqui, né, nesse mundo, né? É o que a gente mais está buscando. A sobrevivência é o que a gente tem, né? Mas a gente compra tempo. Essa é a verdade. A gente trabalha porque a gente precisa do tempo. A gente paga para sobreviver e ter tempo. Se você tiver isso, cara, te liberta muito. Justamente por isso que eu trouxe esse episódio aqui, para trazer uma reflexão sobre o status e a liberdade, né? O que realmente importa para você? Somente ter status? Somente possuir coisas? Ou pensar no seu futuro, numa liberdade? Falei, poder viajar, não é poder escolher ter um próprio negócio, poder pagar uma conta e não ficar preocupado se vai conseguir pagar todas as contas no fim do mês. Então é justamente isso que eu queria trazer nesse episódio e é o que eu quero trazer nesse podcast. É sempre uma reflexão do que a gente está fazendo. Uma coisa, um livro também que eu esqueci de citar é o livro do Gustavo Cerbasi, A Riqueza da Vida Simples. Ele serve principalmente para esse episódio. Até aconselho a vocês a ler esse livro, tá?
No livro, ele foca muito na redução dos fixos, que é o que a gente tem todos os meses, né? Em ter um estilo de vida mais sustentável. Então, no próprio livro, ele fala assim: se você gasta 90% que você ganha para manter esse estilo de vida, qualquer imprevisto que você tem vai virar uma tragédia, né? Se você simplificar a moradia e o transporte, sobra uma margem enorme para investir para o lazer, né? Ter escolhas inteligentes ao invés de escolhas pensando só no status, só para demonstrar uma imagem, né? Uma aparência. Então o livro também bate muito nessa tecla, nem porque a gente ficar comprando coisas só para impressionar pessoas, às vezes a gente nem gosta, tá? Então realmente no livro ele sugere o ter pelo desfrutar, né? Então, ao invés de ter uma casa na praia que gerar alguns gastos, por que não alugar um lugar excelente quando você viajar, né? Isso é realmente utilizar o dinheiro com inteligência, não com posse. Entra também no conceito da liberdade, né? Porque ser rico não é só ter milhões na conta, mas assim você ter um estilo de vida que vai te custar pouco, né? E é coberto pela sua renda passiva, que no caso é os seus investimentos. Então, quanto mais simples você for viver, mais rápido você alcança essa independência financeira. Então, fica aqui como recomendação esse livro. Espero que tenham gostado do episódio. Não esqueçam de seguir o canal aqui, o podcast também. Nos vemos no próximo episódio.